Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Belém e demais alunos do nosso estado do Pará. Eu sou o professor Júnior Soares e aqui do meu lado, o intérprete de Libras, Cleiton. Vamos compartilhar conhecimento? Ok, a aula de hoje é uma aula de História destinada ao C4 primeiro ano, também é relativo ao 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é expansão marítima e comercial europeia. Tá? Vamos lá ver os nossos objetivos gerais, como sempre fazemos. O primeiro é refletir sobre os motivos que impulsionaram os europeus às grandes navegações. Galera, grandes navegações e expansão marítima, na verdade, são dois nomes diferentes para o mesmo conteúdo, ok? Vamos lembrar disso. Segundo, compreender o processo que deu início à colonização da América Espanhola e da América Portuguesa, refletindo as consequências para as populações indígenas que habitavam o continente antes da chegada dos europeus. Terceiro objetivo geral, ajudar você, aluno, a compreender o contexto histórico da expansão marítima e o importante papel de Portugal nessa conjuntura, tornando-o capaz de identificar os motores, os possibilitadores e as repercussões da expansão marítima e comercial europeia. Tudo bem? Então, por que estudar expansão marítima? É sempre necessário, né? Sempre bom, sempre necessário, sempre importante dizer qual é a relevância daquilo que você vai aprender agora, ou buscar aprender. Tá? Então, muito provavelmente, quase que certamente na sua casa, você tem uma televisão pela qual você está assistindo, ou mesmo um celular, com peças, né, vindas da China, né, muitas vezes de marca coreana, com programas que foram feitos na Índia ou mesmo no Brasil e assim por diante. Então, nós vamos ver, nós vamos ver aí a chamada globalização, ou seja, o compartilhamento de produtos, informações e atividades comerciais entre praticamente todos os países do mundo, regiões e territórios bastante distantes. Tá? Quando é que isso começou? É o nosso tema da aula de hoje, a expansão marítima e comercial europeia, origem desse comércio e dessa interação entre regiões e territórios tão distantes assim. Vamos acompanhar? Bem, definição e contexto da expansão marítima. Expansão marítima é o nome dado ao processo histórico ocorrido entre os séculos XV e XVII, quando inúmeras expedições marítimas partiram das grandes potências europeias na busca por alcançar as terras no Extremo Oriente. Através das grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o processo de acumulação de capitais na Europa. Então, nós vamos ver aí o primeiro slide com um mapa, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aí nesse mapa. É um mapa de setembro de 2008, é um mapa praticamente atual. E nós vamos ver aí os diversos países, inclusive o nosso, tá vendo ali? Em amarelo, né, embaixo à esquerda, o nosso país. Bem, gente, esse mapa aí, que você tem acesso muito rápido, né, muito fácil de conseguir, na verdade, valeria bilhões no século XV. Por quê? Porque nós estamos falando de um mundo, de um planeta, em que poucos povos conheciam os outros. Tá? Havia um isolamento muito grande e vastas porções do planeta eram desconhecidos quanto à cultura, os habitantes e o modo de vida. Tá? Mas isso vai mudar. Lembra que nós falamos nas primeiras aulas de história, né? Uma das constantes na história é que tudo muda, nada permanece. Bem, condições que tornaram possível a expansão marítima, né? Então vamos ver. A primeira é a formação do Estado Nacional e a centralização política. As grandes navegações só foram possíveis com a centralização do poder político. Nas mãos de quem? Especialmente nas mãos
dos reis, né, pessoal? Das monarquias. Lembra que monarquia vem de duas palavras. Mono, que significa um, e arqué, que significa poder. Então, a centralização do poder político tornou possível as grandes navegações, pois fazia-se necessária uma complexa estrutura de materiais, uma estrutura material de navios, armas, homens, recursos financeiros. Em segundo lugar, a aliança do rei, né, com a burguesia. O que era a burguesia? Nós estamos vendo o nascimento do sistema capitalista, e a burguesia é aquela classe, né, social composta por grandes comerciantes e banqueiros, né, pessoas que tinham e estavam enriquecendo, estavam acumulando capital. Então, essa aliança rei-burguesia possibilitou o alcance desses objetivos, tornando viável, tornando possível a expansão marítima. Em terceiro, os avanços técnicos na arte náutica, o aprimoramento, ou seja, o melhoramento dos conhecimentos geográficos, graças ao desenvolvimento da cartografia. O que é a cartografia? É o ramo do saber que estuda a produção dos diferentes mapas. O desenvolvimento de instrumentos náuticos, ou seja, aqueles que vão auxiliar navegações, que nós vamos ver mais tarde, a bússola, o astrolábio, o sextante principalmente, e a construção de embarcações capazes de realizar viagens a longa distância, como as naus e as caravelas. Outras condições foram os interesses econômicos muito importantes, a necessidade de ampliar a produção de alimentos em virtude da retomada do crescimento demográfico, ou seja, a população na Europa, naquele período, começou a crescer bastante e havia necessidade de ampliar a produção de alimentos. A necessidade de metais preciosos para suprir a escassez de moedas. Né? Praticamente não existia ainda naquele período o papel moeda, né? Aquela nota. Na verdade, o dinheiro era em moedas feitas de metais preciosos, ou ouro ou prata. E a proporção dessa ouro ou prata numa moeda significava o seu valor. Então, as minas lá na Europa estavam escasseando, né? E também a falta de metais preciosos se dava pelo pagamento dos produtos vindos do Oriente, que nós vamos já ver, que eram feitos apenas e exclusivamente com ouro e prata. Então, necessidade de metais preciosos para suprir a escassez de moedas, romper o monopólio exercido pelas cidades italianas no Mediterrâneo, que contribuía para o encarecimento das mercadorias vindas do Oriente. O que é monopólio, pessoal? Monopólio significa exclusividade. Então nós vamos ver daqui a pouco que as cidades italianas de Gênova e Veneza, elas tinham exclusividade na compra dessas mercadorias e na distribuição. A tomada de Constantinopla, da cidade de Constantinopla, pelos turcos, fechou uma das portas de chegada dessas mercadorias, tornando-a ainda mais cara. Interesses sociais, dentro das condições que tornaram possível a expansão marítima. O fortalecimento da burguesia mercantil, né? Um grupo social que começou no final da Idade Média, que é esse período que nós estamos vendo, e no início da Idade Moderna, né? Surgimento do sistema capitalista. E interesses religiosos também. Lembramos que a Idade Média foi um período em que a religiosidade estava muito forte. Então, a possibilidade de conversão dos pagãos ao cristianismo, pagãos seriam aquelas pessoas que não professavam o cristianismo, então a possibilidade de conversão dessas pessoas ao cristianismo, mediante a ação missionária da Igreja Católica, maior instituição da Idade Média, era um interesse religioso que deu, né, que motivou, que tornou possível, né, a empreitada da expansão marítima ou grandes navegações, que já falamos que é o mesmo assunto. Bem, Portugal importava cereais, especiarias e artigos orientais que chegavam a Ceuta. Não é Celta, hein, pessoal? É Ceuta, com U lá, ó. Cidade do norte da África sob domínio muçulmano. Ali chegavam também as ricas mercadorias vindas da África, Pérsia e Índia, que tanto interessavam os europeus. Então, pessoal, vejam bem, havia um comércio, tá,
entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente que eu estou falando aí é essas regiões aí da Europa, ok? Então havia um comércio de produtos, né, de mercadorias, como por exemplo seda chinesa, como por exemplo tapetes persas e especialmente, olha o nome aí, especiarias. O que é especiarias, pessoal? Vamos adiantar essa parte aí. O que é especiarias? Produto que chegava, que era muito cobiçado, né, na Europa naquele período. Especiarias, pessoal, eram diversos, que vamos chamar hoje de temperos, coisa que hoje nós compramos até por um preço bem em conta, né? Nós encontramos muito facilmente, o que era muito diferente desse período que nós estamos estudando na Europa no final da Idade Média, início da Idade Moderna, século XV mais ou menos. Esses produtos, eles serviam tanto para temperar, né, os alimentos, como também basicamente para fazer até alguns tipos de remédio dentro do conhecimento médico da medicina que havia naquele período na Europa. Então, esse comércio se dava assim. Essas mercadorias eram produzidas no Extremo Oriente, em regiões, né, que os europeus não conheciam, mas chamavam de Índias, tá? Essas mercadorias vinham por terra, né, com atravessadores árabes, de povos árabes, que vinham em caravanas de cavalos e camelos e assim por diante. Você já deve ter visto algum filme. E chegavam nos portos do mar Mediterrâneo, nós vamos já ver um mapa em relação a isso, e essas mercadorias eram revendidas. Mas eram revendidas não para todas as pessoas, na verdade eram revendidas apenas e tão somente, olha a questão do monopólio aí, olha a questão da exclusividade aí, eram revendidas para as cidades, comerciantes das cidades italianas de Gênova e Veneza. Então, esses comerciantes aí, eles acabavam, ok? Eles acabavam tendo uma exclusividade na compra e na revenda desses produtos, o que fazia com que seus lucros fossem muito grandes. Então, os outros comerciantes, pessoal, os outros comerciantes da Europa, né, a burguesia mercantil, a mercantil vem de comércio, estavam muitíssimo interessados em ter esses lucros também. Para isso, eles tinham que acabar com essa exclusividade de árabes e italianos das cidades de Gênova e Veneza, que eram potências europeias naquele tempo, e também a se aproveitar desse comércio tão lucrativo. Então, Portugal, para escapar disso, buscou dominar, tá? Buscou dominar a cidade de Ceuta, tá? Comerciantes e nobres pressionaram o rei Dom João para que organizasse uma expedição militar para tomar Ceuta. Os comerciantes pretendiam comprar as mercadorias diretamente na cidade. Ó, gente, se a gente compra a mercadoria direto do produtor, essa mercadoria vai ficar mais barata ou mais cara? Certamente mais barata, né? Então o lucro seria maior ainda. Então os comerciantes queriam comprar diretamente e os nobres desejavam combater os chamados infiéis, os muçulmanos, que não eram cristãos, e também beneficiar-se com os saques e as terras conquistadas. Tá? Então, isso na verdade aconteceu. Em agosto de 1415, Ceuta foi atacada e tomada pelos portugueses. Mas os portugueses não desistiram de ampliar seu comércio e procuraram atingir outros locais, onde pudessem obter ouro e mercadorias. Por quê? Mas eles não conseguiram atacar Ceuta? Atacaram, saquearam a cidade. Mas o que aconteceu? Quando as caravanas de comerciantes vindos da África souberam que Ceuta tinha sido dominada pelos europeus, né? Pessoas que não eram da religião muçulmana, pessoas que, na verdade, saquearam a cidade, eles passaram a desviar as rotas que chegavam por Ceuta, né? Que chegavam a Ceuta, melhor dizendo. Então, tendo fracassado o interesse de Portugal, o maior interesse de Portugal, que era ter acesso a essas mercadorias. Então, na verdade, o saque, os assassinatos, os roubos que aconteceram durante o domínio de Ceuta pelos portugueses, na verdade, foram em vão, porque o objetivo maior dos portugueses não foi atingido.
Mas os portugueses não pararam por aí, pessoal. O que os portugueses fizeram? Percebendo, né, essa cobiça em relação ao acesso ao ouro africano e às riquezas orientais, a solução que os portugueses buscaram foi buscar diretamente nos locais produtores as desejadas mercadorias, evitando os intermediários genoveses, venezianos e árabes. Lembra daquele sistema, né, daquele esqueminha ali? Na verdade, aquele esquemão, né? Árabes traziam as mercadorias diretamente dos produtores, vendiam lá com exclusividade para os genoveses e venezianos. Então, para tanto, foi preciso descobrir um novo caminho para a África e as Índias, como os portugueses chamavam a todo o Oriente. Isso significa navegar em mar aberto, onde os marinheiros europeus nunca tinham ido, enfrentando perigos de todo tipo e o medo do desconhecido. Além dos perigos do alto mar, como as tempestades e naufrágios, os navegadores estavam sujeitos à fome, à sede e ao terrível escorbuto. Galera, escorbuto era uma doença causada pela falta de vitamina C, né, causada por conta da falta de frutas frescas, que dava, na verdade, uma inflamação nos dentes e assim por diante, tá? Então, a viagem podia demorar mais do que se calculava e as provisões a bordo seriam insuficientes. A falta de higiene também expunha a tripulação a toda sorte de doenças. Então foi preciso, né, um misto de muita coragem e também uma cobiça muito grande, muito forte, para levar essas pessoas a correr todos esses riscos de naufrágios, doenças, piratas e assim por diante, medo do desconhecido, né? Então, tudo isso eram obstáculos que essas pessoas ultrapassaram, tanto por uma coragem louvável, mas também não podemos esquecer por uma cobiça atrás do lucro, né? Atrás de explorar novas terras economicamente. Então, qual foi, então, o primeiro país? Foi exatamente Portugal. Pioneirismo de Portugal na expansão marítima. O que é pioneirismo, galera? Pioneirismo é a qualidade, né, de quem faz alguma coisa em primeiro. Então, Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima. Além da situação de paz interna e da presença de uma forte burguesia mercantil, olha a burguesia aí, gente. O pioneirismo português é explicado pela sua centralização política, que, como vimos, era condição primordial para as grandes navegações. Os portugueses já tinham alguma experiência em navegação oceânica, pois havia tempos praticavam a pesca em alto mar. A posição geográfica do país, que era voltado para o oceano, também favorecia a navegação. Eles conheciam a bússola, lembra, né? A bússola você já deve ter visto, né? Bússola é um pequeno aparelho que indica as direções, né, norte magnético da Terra, e aí o norte, sul, leste, oeste e todos os outros pontos cardeais. O astrolábio, que permitia determinar a latitude, ou seja, a direção norte e sul. O sextante, o contrário, a direção, a longitude. A cada viagem corrigiam-se os erros e acrescentavam-se informações. Os portugueses aperfeiçoaram um tipo de embarcação para navegar em alto mar, a caravela, que era menor e mais barata, que tinha velas triangulares. Assim, os comerciantes e o rei estavam dispostos a financiar as viagens oceânicas. Essa não é uma caravela, essa é uma nau diferente, olha, facilmente reconhecível, porque das naus, gente, as velas eram retangulares, né? Diferente das caravelas, que eram menores, velas triangulares, que aproveitavam ainda melhor o vento, apesar de que eram pequenas. Bem, no início do século XV, os portugueses usufruíam de uma situação política estável. Tinham um rei com autoridade sobre todo o país, uma burguesia atuante aliada ao rei e a paz interna. Nenhum outro reino europeu possuía essas condições na época, fundamentais para que Portugal fosse o primeiro país a se lançar às grandes navegações. Sagres, no sul de Portugal, foi um ponto de encontro de marinheiros, cartógrafos, ou seja, aquelas pessoas dedicadas a estudar os mapas e a produzi-los, e astrônomos, né, que ali se reuniam, trocavam informações, traçavam mapas. A quem interessava a expansão marítima? Eu vou chamar a atenção de vocês aí. Dentro de Portugal, dentro desses países aí
que também seguiram Portugal depois, como Espanha, Inglaterra, Holanda e assim por diante, quem é que estava interessado nessa expansão marítima? Então, primeiro, a monarquia, né? O rei que buscava seu fortalecimento e também estava muito interessado, né, em conseguir impostos, né? Taxar os ganhos dos comerciantes. A nobreza também estava interessada na conquista de terras. Nobreza essa que lembra vocês da última aula sobre a Idade Média. Ela ainda estava, né, com parte do seu poder, boa parte do seu poder, atrelada à posse de uma quantidade grande de terras. Então a nobreza queria conquistar ainda mais terras, né, que entendia isso já ainda como uma riqueza. A Igreja Católica também estava interessada na possibilidade de cristianizar outros povos. E a burguesia mercantil, desejosa de ampliar os seus lucros. Navegando pelo litoral ocidental da África, os portugueses foram pouco a pouco descobrindo ilhas e cabos e tomando posse de terras africanas em nome do rei do Portugal. Nós vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nesse mapa, e nós vamos ver, né? Tem muitos locais aí e as respectivas datas das chegadas dos europeus, no caso aí, inicialmente os portugueses. Vamos dar uma olhada aqui, porque nós estamos falando de viagens que, na verdade, né, foram feitas, né, sem conhecer esse litoral, tá, pessoal? Na verdade, os europeus, olha aqui em verde aqui, né? Nós estamos vendo a Portugal, e na verdade os europeus só conheciam essa parte norte do continente africano, né? E até mais ou menos aqui, logo depois da Península Balcânica, que é a Grécia, que nós já estudamos anteriormente. Então, essa parte toda antes do início das grandes navegações, da expansão marítima, que nós conhecemos como América, inclusive nosso país, toda essa litoral daqui da África e toda a Ásia eram desconhecidas antes das grandes navegações. Então, os portugueses foram fazendo viagens, né? Viagens que eu chamo assim de bate e volta. Na verdade, cada vez eles iam mais longe. Se você reparar, cada vez mais distante os anos vão se passando, até que em 1488, tá, foi descoberta essa passagem aqui, chamado Cabo das Tormentas, que na verdade foi mudado o nome para Cabo da Boa Esperança. Em 1498, pessoal, finalmente saiu uma expedição comandada por um cara chamado Vasco da Gama, tá? Comandante português, que realizou uma viagem que conseguiu finalmente chegar a essa região aqui, que eles chamavam de Índias, onde mais ou menos hoje é a Índia e o Paquistão. Era essa região aqui que era produtora das famosas especiarias, que vinham por terra até os portos do Mar Mediterrâneo e eram revendidas somente para os italianos. Na verdade, quando Vasco da Gama chegou aqui na região das Índias, né, e comprou as mercadorias que gostaria diretamente dos produtores, fez toda essa viagem de volta. E só para você ter uma ideia, essa viagem de volta a Portugal, só para você ter uma ideia de como foi em sucesso essa viagem, ele teve um lucro de 6.000%. Galera, 6.000% é um lucro fabuloso, né? Encheu os olhos, né, da monarquia, ou seja, do rei, que tirou, né, a boa parte disso aí como imposto. Encheu os olhos da nobreza, mas especialmente encheu os olhos da burguesia mercantil, classe dos grandes comerciantes e banqueiros que, na verdade, financiaram essas viagens junto com a monarquia e tiveram grandes lucros daí. Okay? Em 1434, Gil Eanes dobrou o Cabo Bojador, cumprindo a primeira grande etapa do périplo africano. Então, veja bem, périplo africano, como ficou conhecido esse conjunto de viagens aí pelo litoral da África. Em 1444, os portugueses atingiram a foz do rio Senegal, também chamado Rio do Ouro pelos europeus.
Os portugueses capturaram alguns africanos que foram vendidos como escravos em Lisboa. Logo, o tráfico negreiro, o comércio de escravos africanos, se tornou um negócio altamente lucrativo. Pouco depois, os portugueses fundaram feitorias no litoral africano, onde trocaram trigo, tecidos, aguardente e armas por ouro em pó, marfim, pimenta e, sobretudo, escravos. Em 1488, a expedição de Bartolomeu Dias atingiu o extremo sul da África e conseguiu ultrapassar o temido Cabo das Tormentas, que passou para Cabo da Boa Esperança. Os reis da Espanha, depois de unificarem o país em 1492, também se lançaram às grandes navegações, com o objetivo de atingir as Índias. O navegador genovês Cristóvão Colombo convenceu os reis espanhóis de que, navegando para o oeste, alcançaria o Oriente. Seguindo esse plano, Colombo chegou em 12 de outubro de 1492 a uma terra que pensou ser a Índia. Por isso chamou de índios os nativos que nela encontrou. Então, na verdade, chamar os nativos de índios, né, é um erro, porque ele vem de um erro feito pelo Cristóvão Colombo, que quando chegou aqui, onde hoje é o território da América Central, viu pessoas com um idioma diferente, com umas feições, né, diferentes, cabelo diferente, a fala diferente, modo de vida diferente. Ele achou que tinha chegado nas Índias. Então chamou essas pessoas de índios, né? E esse nome pegou. Na verdade, melhor, né, eu considero muito melhor chamar de povos nativos, ou seja, aqueles que são, na verdade, originários desse lugar. Vamos continuar? As viagens de Colombo provocaram desavenças entre os reis de Portugal e Espanha. Ambos afirmavam ter direito sobre as terras que fossem descobertas. A questão foi resolvida com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividia o mundo em duas partes. Isso não foi aceito pelos outros reis, né, pessoal? Esse Tratado de Tordesilhas, na verdade, foi a tentativa de um acordo entre reis de Espanha e Portugal, mas isso não vingou, porque logo após, Inglaterra, Holanda e outros países também se lançaram a essas grandes navegações na tentativa de encontrar novos territórios, novos produtores, né, de mercadorias e também mercados consumidores por seus produtos. As duas nações prosseguiram suas viagens oceânicas. Em 1498, nós já vimos no mapa, o português Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia. Estava descoberto o caminho para o Oriente e suas fabulosas riquezas. Lembra daquela viagem, né, que teve um lucro fantástico, que encheu os olhos e aumentou ainda mais a cobiça de todos em Portugal e, na verdade, da burguesia na Europa. Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares de Cabral partiu com a missão de chegar novamente à Índia, comprar grande quantidade de especiarias e firmar um acordo comercial com os governantes indianos. No caminho, afastou-se da rota de Vasco da Gama e seguiu para sudoeste. A hipótese mais aceita atualmente é de que pretendia tomar posse para Portugal das terras porventura existentes. Dessa forma, Cabral chegou ao atual sul do estado da Bahia e tomou posse da terra em nome do rei do Portugal. O Brasil estava oficialmente descoberto. Pessoal, então a chegada dos portugueses ao nosso país, né, ao Brasil, que viria a ser o Brasil depois, na verdade, está nesse contexto aí das grandes navegações, tá? Na verdade, hoje se sabe que os portugueses já sabiam que existiam terras, portanto, eles já tinham a ciência que iam encontrar e, na verdade, explorar essa terra. Depois das viagens de Colombo e de Cabral, a América e de Vasco da Gama à Índia, outras grandes explorações foram feitas, né? Então, nós vamos passar agora para as consequências da expansão marítima. A seguir, algumas das principais mudanças, né? A decadência das cidades italianas, aquelas cidades que tinham um monopólio, na verdade entraram em decadência, porque outros países passaram a fazer esse mesmo tipo de comércio. Mudança do eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, formação do sistema colonial, em que esses territórios, na verdade, eles vão servir para enriquecer os países que vão dominar.
o enorme afluxo de metais preciosos para a Europa, proveniente da América, o retorno do escravismo em moldes capitalistas e o eurocentrismo, ou seja, o domínio europeu sobre o mundo. Tá? Então, esse, basicamente, no tempo que nós temos, basicamente, esses são as consequências da expansão marítima, também chamada de grandes navegações. Então, nós queremos finalizar a aula dizendo o nosso muito obrigado e da nossa satisfação em estar com vocês de novo. Até a próxima aula. Um grande abraço.